Olá, meus irmãos, mais uma vez juntos para darmos então a conclusão, a mensagem aqui em Atos capítulo 16. Deus mais uma vez nos abençoe com a sua palavra, nos dê graça, nos dê a capacidade de assimilar e de colocarmos também em evidência na nossa vida para a glória do Senhor. Deus nos abençoe a partir desse momento com a sua bendita palavra. Agora vamos olhar então para o versículo 25 de Atos 16. Vamos para a leitura. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Deus abençoe os nossos corações com a sua palavra e que sejamos fortalecidos por meio da mesma para o louvor do seu santo nome. Nós temos a nossa pergunta relevante para o assunto que foi dito na parte da manhã e agora então para a conclusão da mesma. O que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? Foi dito então naquela ocasião e a resposta foi não perder o controle emocional, comportamental e espiritual. Esse foi então a primeira parte da mensagem que discorri com os irmãos. E agora então nós teremos uma outra resposta para a pergunta em destaque. O que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? Em segundo lugar, buscar a Deus por meio das virtudes que Ele nos deu. É exatamente isso que devemos fazer, porque vamos perceber que foi esse também o procedimento e a postura de Paulo e Silas. Foi o que eles fizeram quando as coisas estavam fora do controle deles. E aqui então nós vamos mais uma vez olharmos para algumas expressões e olhando para o versículo 25 para a conclusão da nossa mensagem. Buscar a Deus por meio das virtudes que Ele nos deu. Meus irmãos, pelo comportamento de Paulo e Silas, vemos que eles literalmente não tiraram o foco de Deus e se refugiaram nele. É justamente isso que traz à tona para nós, para o nosso coração, para o nosso entendimento, mediante o comportamento desses dois servos do Senhor. Que eles não tiraram em nenhum momento o foco de Deus e se refugiaram no Senhor. Todo aquele contexto que já falamos, todos os acontecimentos que se deram com eles, nos mostra realmente que ambos estavam focando em Deus e buscando refúgio na pessoa de Deus, como nós então assim entendemos olhando para todos os acontecimentos que se deram com esses dois amados. O versículo 25, a expressão do versículo que diz: oravam e cantavam louvores a Deus. O texto nos traz essa narrativa no início, diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Essas expressões, elas são de suma importância e elas não estão aqui de forma alguma, porque Lucas não tinha algo para escrever e colocar aqui no versículo 25. Esse versículo 25 ele está aqui dentro da proposta em que todos nós possamos olhar para o contexto, isto é, para os acontecimentos que se deram antes de chegarmos no versículo 25, onde já lemos alguns versos com os irmãos antes, desde os versos 19 até 24, onde fala dos acontecimentos que se deram com eles. Então nós precisamos nos atentar para essas expressões porque elas são marcantes nesse texto e dentro do contexto em que está envolvido a pessoa de Paulo e de Silas. Pois essas duas expressões são virtudes que faziam parte do caráter espiritual de Paulo e Silas. Quando você ler esse texto e percebe essas duas expressões, oravam e cantavam louvores a Deus, elas sinalizam para nós, elas trazem para nós, meus amados, um entendimento de que essas duas expressões, elas eram virtudes que faziam literalmente parte do caráter espiritual desses dois amados irmãos em Cristo.
É aqui que nós identificamos literalmente o caráter espiritual desses dois homens. E esse caráter espiritual, ele é revelado no comportamento que eles tiverem em face de todos os acontecimentos. Então é importante nós percebermos que a expressão orava e cantavam louvores a Deus não é apenas uma expressão em que alguém ora por uma necessidade, em que alguém está cantando e louvando a Deus por acontecimentos que o levaram a louvar a Deus em expressão de gratidão. Nós sabemos muito bem o contexto que se deram com eles, de forma alguma nós vemos que foram um contexto dentro da nossa ótica, da nossa visão, que foram de forma favoráveis a eles. Muito pelo contrário. Mas essas expressões traz para nós realmente revelando o caráter espiritual desses dois homens de Deus. Esses dois servos de Deus nos ensinam que quando as coisas estão fora do nosso controle, devemos manifestar tais virtudes. A virtude da oração, a virtude do louvor. Elas devem ser expressadas conforme Paulo e Silas agora expresso aqui no versículo 25, de uma forma, meus amados, que passa para nós ensinamentos marcantes, de uma forma muito coerente com a fé deles, de uma forma muito coerente com aquilo que eles criam, de uma forma que realmente tinha tudo a ver com o caráter espiritual desses homens. E aí nós aprendemos com eles trazem para nós esses ensinamentos, que quando as coisas estão fora do nosso controle, devemos manifestar a virtude da oração e a virtude do louvor. E isso em um contexto difícil, isso é um contexto que nos traz confronto e afrontas em algum momento. Pois é assim que eles se comportaram, é assim que eles se manifestaram, e é assim que nós estamos aprendendo com Paulo e Silas. Quando nós identificamos essas duas expressões, e quando nós olhamos para a questão da oração, nós vamos entender que oração em qualquer contexto sempre denota total dependência de Deus. É o que eles estão nos ensinando no momento que eles estão no cárcere interior. Eles estão ali guardados com seus pés no tronco como dois criminosos, como se tivessem cometido delitos aonde eles estavam. E aí então nós devemos, irmãos, trazer para nós este bom ensinamento, que oração em qualquer contexto sempre denota total dependência de Deus. É que Paulo e Silas nos ensina. Quando eles oram a Deus, eles estão nos ensinando que naquele contexto, que naquela situação, eles estão dependendo do Senhor. A sua dependência vem de Deus. Todos os recursos espirituais, emocionais, comportamentais, tudo o que eles precisam para continuar fazendo a vontade de Deus, isso diz respeito a estar dependendo de Deus. Oração nos revela literalmente isso, dependência de Deus. Quando você e eu orarmos ao Senhor por alguma situação específica, como Paulo e Silas aqui estavam orando ao Senhor, nós devemos entender que a oração está nos ensinando dependência de Deus. E realmente nós dependemos do Senhor, e por isso nós oramos a Ele também. Isso revela dependência que temos do Senhor. Louvores a Deus é a nítida manifestação que se adora a Deus em todo e qualquer contexto da vida. É o que Paulo e Silas estão nos ensinando literalmente. Eles estão nos ensinando que o contexto em que eles estavam vivenciando, experimentando, literalmente, irmãos, nos ensina que de forma alguma eles tinham motivos para estar louvando o Senhor. E quando eu falo motivos, eu estou falando de coisas favoráveis estando acontecendo, de coisas boas estando acontecendo, mas aqui no contexto deles eram coisas amargas, era perseguição, chicote, cadeia,
e tantas coisas desagradáveis que estavam vindo sobre eles, mas nesse momento eles abrem os seus lábios e louvam a Deus, exaltam o Senhor, e isso traz para nós uma nítida manifestação que está adorando a Deus em todo e qualquer contexto da vida. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso é capacidade de Deus nesses dois homens, e isso também é capacidade de Deus em nossa vida. Em momentos difíceis, Deus também quer ser reconhecido pelos seus filhos como alvo do seu louvor, como alvo da sua adoração. Não é quando os momentos estão indo bons, estão indo com excelência, estão acontecendo coisas extraordinárias a nosso favor. Isso não deve ser de forma alguma a motivação da nossa adoração, não deve ser de forma alguma o ímpeto para que nós possamos adorar o Senhor. Paulo e Silas estavam com seus pés amarrados ao tronco numa prisão, de forma injusta, porque eles estavam pregando o Evangelho. Todavia, diante do acontecimento que se deu com cada um deles, nós percebemos que ambos estão louvando a Deus nesse contexto de oposição, contexto terrível, difícil que sobreveio a eles. E assim eles nos ensinam também. Certamente, oração e louvores revelam nossa devoção a Deus mesmo quando as coisas estão fora do nosso controle. É o que eles estão nos ensinando, é o que eles estão nos mostrando. Todas essas situações estavam fora do controle de Paulo e Silas, mas eles não deixaram de orar e de louvar ao Senhor. E esse aprendizado nós devemos estreitar para a nossa vida. Porque isso realmente, irmãos, traz para nós a boa compreensão que a nossa devoção a Deus, ela deve ser manifestada mesmo quando as coisas estão fora do nosso controle. Louvemos o Senhor, adoremos o Senhor, oremos ao Senhor em todo o contexto da nossa vida, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual, para que Deus realmente olhe para nós e perceba o quanto nós temos amadurecidos, temos crescidos e temos feito a sua vontade. É isso que Deus espera dos seus servos, como aqui ocorre com Paulo e Silas, nos mostrando que esses dois homens eram homens de carne e ossos, eram homens pecadores como você e eu. E eles nos trazem esse ensinamento de uma forma extraordinária. Em meio ao caos, em meio às coisas que estavam acontecendo com eles e que estava fora do controle deles, eles não deixaram de orar e louvar a Deus. Nós devemos fazer o mesmo, na mesma essência, na mesma proporção, porque Deus, pelo seu Espírito, é Ele que nos capacita. Como assim capacitou Paulo e Silas a realmente expressar todas essas virtudes de oração e louvor diante do Senhor. O contexto nos faz entender que Paulo e Silas buscaram a presença de Deus. É isso que nós percebemos de todos os acontecimentos contrários e violentos e cruéis que se deram contra Paulo e Silas, quando eles estão orando e louvando a Deus. Isto realmente, meus amados, diante do contexto, nos leva a uma boa compreensão que Paulo e Silas buscaram a presença de Deus em oração e louvores. Buscaram força em Deus para não desanimar, mas para continuar em fervor diante do Senhor. Buscar auxílio e direção de Deus. Deus devia ser nesse momento e sempre o auxílio e direção para as suas vidas. Também buscaram amparo em Deus. Deus foi o seu amparo, Deus foi aquele aonde eles puderam realmente descansar seus corações, descansar literalmente as suas vidas no Senhor. E é isso que, olhando para todo o texto e olhando para o comportamento no versículo 20, que nos leva a boa compreensão do contexto, olhando para a expressão também aqui no versículo 25, que eles estavam orando e louvando o Senhor. É isso que nós encontramos.
É isso que nós vemos, é isso que traz a nossa consciência, é esse ensinamento que nós percebemos de louvores e adoração no que diz respeito à busca pela presença de Deus, buscar força em Deus, buscar auxílio e direção em Deus, buscar amparo em Deus. Meus amados, é o que nós devemos fazer em todo tempo, em todo momento, em toda situação, em toda experiência que possamos experimentar e passar nas nossas vidas, em todas as coisas que acontecem e que estão fora do nosso controle. Devemos pegar essas lições práticas com Paulo e Silas e trazer para o nosso contexto e para a nossa vida espiritual. Podemos ainda destacar que eles foram perseverantes, de fato, eles não desistiram, eles não recuaram, eles continuaram firmes na sua fé. Foram coerentes com a fé em Cristo Jesus. Eles não largaram mão de crer no Senhor, eles não deixaram de depositar a sua confiança e fé em Cristo Jesus. Então eles tiveram toda a coerência, porque também tinham o bom entendimento que Cristo também foi perseguido, que Cristo foi maltratado, que Cristo teve os seus opositores. E eles, como servos, em algum momento de suas vidas iriam passar por essa experiência também. Mesmo porque eles estavam no campo missionário fazendo a obra de Deus. Foram e continuam sendo exemplos de servos fiéis a Deus. Eles são exemplos para nós nesse tempo presente. Exemplo de servos que foram fiéis a Deus em tudo. Então, olhando para o capítulo 16 de Atos, dos versos 16 até o versículo 25, nós vamos perceber situações adversas que ocorrem com Paulo e Silas, e eles nos traz exemplos e ensinamentos que também poderão fazer muita diferença na nossa vida. Muita diferença em todas as situações que fogem totalmente do nosso controle. Eles experimentaram isso literalmente, e a narrativa bíblica aqui nos traz ensinamentos, amados, no que diz respeito a observarmos e também assimilar muito bem para o nosso contexto e para a nossa vida. É muito valioso, é muito precioso aquilo que nós encontramos no texto. É muito precioso olharmos para esses dois servos de Deus e perceber que diante de uma situação difícil, eles trazem para nós ensinamentos marcantes, ensinamentos realmente que nos faz continuar e não olharmos para trás e não desistirmos de forma alguma por causa das coisas que ocorrem em nossa vida e que fogem do nosso controle. Depender de Deus, confiar em Deus, saber que o Senhor continua sendo o Senhor de toda e qualquer situação que venha sobre os filhos dele. Muito bem, considerando aqui os nossos pensamentos e concluindo a nossa breve reflexão, o que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? Olhando para o texto de Atos, primeiros nós vimos não perder o controle emocional, comportamental e espiritual. Nós vemos em todo o contexto de experiência difícil e amarga de Paulo e Silas, eles tiveram controle emocional, comportamental e espiritual. Em segundo lugar, buscar a Deus por meio das virtudes que Ele nos deu. Eles fizeram isso. Eles buscaram a Deus por meio das virtudes que Deus havia dado a eles. E essas virtudes eu estou me revelando aquilo que parece para nós no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oravam e cantavam louvores a Deus. São essas duas virtudes que eles buscaram em Deus para se manterem fiéis e firmes no Senhor e para a glória do Senhor. Meus amados irmãos, sigamos literalmente o exemplo de Paulo e Silas quando as coisas estiverem fora do nosso controle. Façamos o que eles fizeram. Possamos seguir o exemplo desses dois servos, homens de Deus, para que possamos compreender que diante de tantas situações, de tantos acontecimentos cruéis que poderão
vir a sua vida e a minha vida, nós podemos ter respostas certas para a pergunta: o que fazer quando as coisas estão fora do nosso controle? Fazermos o que Paulo e Silas fizeram. Não perder o controle emocional, comportamental e espiritual. Buscar a Deus por meio das virtudes que Ele nos deu. Façamos isso, porque teremos vitória e cresceremos em graça, em conhecimento e vamos nos amadurecer como filhos de Deus, como servos de Deus, como aqueles que querem estar firmes no Senhor, em qualquer situação, em qualquer contexto, para a glória de Deus. Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e nos firme na sua presença diante de qualquer contexto e que possamos celebrar e louvar o seu nome sempre para o louvor da sua glória. Forte abraço, meus amados. Deus nos dê uma semana de graça, uma semana abençoada por Ele, nos dê sempre a sua direção para seu louvor e glória. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.